Olá, pessoal! Este é o Toda Matemática. Antes de começarmos, um recado. Visite todamatemática.com. Ali você encontra as nossas apostilas e links para fanpage, grupo no Facebook e canal no YouTube. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos a área do círculo. Provavelmente a primeira pessoa que se preocupou em encontrar uma fórmula exata para a área do círculo foi o Arquimedes, lá pelos anos 200 e poucos antes de Cristo. O que ele fez? Colocando um polígono por dentro e um polígono por fora, a área desses dois polígonos limita a área do círculo. Se nós pegarmos polígonos de lados cada vez maior, sempre assim escrito e circunscrito, nós notamos que as áreas dos polígonos se aproximam da área do círculo. Então, ele foi fazendo esse estudo aí, até que chegou que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. R é o raio do círculo, e lembrando que π é aproximadamente 3,14. De maneira didática, geralmente utilizado em livros de colégio, existe essa suposta demonstração aqui. Na verdade, não é uma demonstração, é apenas uma maneira para apresentar o resultado. Que é assim, ó, eu vou pegar o círculo, que tem comprimento 2πr, e vou dividi-lo na metade. E vou construir assim, ó, pegando o nosso círculo, reposicioná-lo dessa maneira que forma algo que é parecido com um retângulo. Quanto menor for, quanto melhor assim, ó, quanto maior for a quantidade de esses setores circulares aí que aparecem em azul e em amarelo, mais próxima a figura fica de um retângulo. De base πr e de altura r. A área do retângulo é base vezes altura, então fica πr vezes r, que é πr ao quadrado. Só que isso não é uma demonstração, tá? É apenas uma maneira didática de apresentar o resultado. Vamos ao primeiro exercício. Calcular a área desse setor circular aqui. Digamos que o ângulo seja de 60 graus e o raio seja 2. Então, o que nós temos? A área total, πr ao quadrado, está para o ângulo total, 360 graus, assim como a área do setor está para o seu ângulo, de 60 graus. Então, para encontrar a área, basta multiplicar cruzado. O raio vale 2, então ficou π vezes o raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes 60 graus dividido por 360 graus. 60 dividido por 360 é 1 sexto, então ficou π vezes 4 vezes 1 sexto, ou seja, 2 π terços. Agora vamos calcular a área desse segmento circular. Bom, digamos que seja igual ao anterior. O círculo ele tem raio 2 e o ângulo é de 60. Como calcular a área do segmento? É a área do setor circular menos a área do triângulo. A área do setor nós calculamos há pouco, 2 π terços. E esse triângulo eu escolhi como sendo equilátero. A área dele é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, com o lado que é igual ao raio do círculo. Então, o lado é 2. Então, fazendo um menos o outro, ficou aí 2 π terços menos raiz de 3. A coroa circular, digamos que o raio de fora seja 4 e o raio de dentro 2. Para calcular a área do coroa, eu faço a área do círculo de fora, o de raio 4, menos a área do círculo de raio 2. A área do círculo é πr ao quadrado, então aplicando duas vezes a mesma expressão, fica 12 π. O grego Anaxágoras, lá pelos anos 500 a.C., pensou num problema. Era assim, ó, dado um círculo de raio 1, a sua área é π vezes raio ao quadrado, então deu π. Como desenhar com régua e compasso um quadrado que tenha a mesma área? O problema é que com régua e compasso nós não conseguimos traçar todos os números. Bom, qual é o lado desse quadrado aí? O lado dele é a raiz de π. Já que a área do quadrado é lado ao quadrado, então lado ao quadrado precisa ser igual a π, então o lado é a raiz de π. Bom, este foi o seu problema. Demorou mais de 2.000 anos, foi só lá em 1882 que foi provado que é impossível desenhar com régua e compasso o quadrado com este lado aí, com o lado raiz de π. Exemplo 5. Temos esta figura aqui de raio 3 e eu quero calcular a área. Bom, note que
O semicírculo que falta, que está indicado ali em vermelho, é o que sobra ali em azul. Então, eu posso deslocá-lo, né? Eu posso tirar aquela região que está indicada na seta em azul e colocá-la ali na região que está indicada na seta em vermelho, de maneira que ficamos com um semicírculo. Então, a área dessa região é a área de meio círculo. O círculo tem raio 3, então ficou π vezes 3 ao quadrado dividido por 2, 9π. E para fechar, esta figura aqui. Vou colocar aqui como suporte para chegar melhor à mesma figura. Então, digamos que o raio do círculo pequeno seja 1, o do meio ali seja 2 e o grandão seja 3. Então, queremos calcular a área da região pintada ali. Bom, vamos observar o seguinte. Então, aqui está a região que nós queremos. Note que a área em vermelho é exatamente igual à área em amarelo. Então, eu posso remover da posição que está em vermelho, colocar na posição que está em amarelo, e a figura é equivalente a esta que aparece aqui. Então, o que aconteceu? Eu tenho aquele círculo de raio 2 e tenho que descontar o círculo de raio 1 dele. Então, ficou π vezes 2 ao quadrado, que é o círculo médio, menos π vezes 1 ao quadrado, que é a área do círculo pequeno, que deu, então, 3π, é a área daquela figura ali. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.